Olá, povo de Deus. Meu nome é Roberta Viana, idealizadora do projeto de evangelização Orando na Tarde. E hoje eu vim aqui contar um pouco do meu testemunho que aconteceu, começando lá no meu casamento. Casei dia 16 de junho de 2016 e depois de um mês eu já descobri que estava grávida. E quando eu descobri foi bem engraçado porque eu achava que estava doente, né? Eu não imaginava que depois de um mês já do casamento eu já estaria grávida. Mas compreendi, logo que Deus tem pressa na minha vida. Então, fui ao hospital passando mal e a médica pediu para eu fazer o beta. Então descobri, eu e meu esposo descobrimos que nós estávamos grávidas. E passando um tempo, fui fazer o primeiro exame, uma ultrassom, Primeiro foi uma transvaginal e foi quando eu descobri que era gêmeos. E foi uma sensação incrível porque ninguém imagina, engravidar de gêmeos. E quando nós descobrimos, eu e meu esposo, nós ficamos no começo assustados, mas sabendo sempre que a vontade de Deus prevalece em nossa vida. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava esperando, E quando eu abri a porta, eu nem cheguei a contar para ela já foi logo dizendo, e aí, é gêmeos? E eu fiquei assim, espantada, porque no coração da minha mãe Deus já tinha falado. E eu até me emociono, e falei pra ela, mãe, como é que a senhora sabe? E ela disse, não acredito. Eu disse, são gêmeos. E a médica que fez o exame, ela disse que a probabilidade seria um casal, porque são de placentas diferentes. Então, provavelmente seria um menino e uma menina. E aí, eu já tinha um acompanhamento com uma médica ginecologista, pelo plano que eu tenho. E fui, acredito que umas 2 vezes para ela. Ela me examinou e passou alguns exames para eu fazer. Mas logo na segunda vez que eu voltei para ela tinha informado que não atenderia mais as pessoas do meu plano. E foi um choque para mim, porque é complicado uma gravidez gemelar e você não ter um acompanhamento com uma pessoa que já fazia muito tempo que me acompanhava, desde a minha primeira menstruação, se posso dizer assim. E aí foi um baque para mim, Foi uma sensação de abandono, Até de rejeição. E agora? O que é que eu vou fazer? E começamos a procurar outras médicas obstetras para me acompanhar. Foi quando eu achei outra médica e fui para a primeira consulta com ela. E aí ela passou também uma bateria de exames. E foi quando eu descobri que eu tinha uma probabilidade de ter trombofilia, Para quem não sabe, trombofilia pode ser uma doença que leva a mãe a óbito, assim como também os seus filhos, No caso, eu poderia morrer no parto ou os gêmeos morreriam no parto, se eu não fizesse o tratamento correto. E aí, por algum motivo também, ela não quis me acompanhar, Ela disse que não estava fazendo mais parto, que no momento só estava fazendo atendimento de ginecologista. E eu acabei também sendo abandonada mais uma vez. E em oração eu pedi ao Senhor que me mostrasse, uma médica que me acompanhasse de verdade. E foi um anjo de Deus enviado mesmo, porque eu encontrei no meio desse tumulto todo, eu encontrei a doutora Késia, consagrada na comunidade Doce Mãe de Deus.
E posso dizer para vocês que foi realmente um anjo de Deus na minha vida, né? Foi uma mulher que me incentivou muito, que me ajudou muito com palavras, principalmente palavras positivas, me tratou com muito carinho, né? E cuidou de mim de verdade. Então eu comecei a fazer as consultas com a doutora Késia, mostrei os exames que eu já tinha feito e ela pediu para que eu fosse para um hemato, para ver essa questão da trombofilia. E aí eu fui, né, a pedido dela, fui para esse hemato e quando eu cheguei lá, ele me explicou o grau de risco que ocorria na minha gravidez, né? Que até então já sabia que era de risco, porque uma gravidez gemelar já é por si só uma gravidez de risco. E mais com essa informação da trombofilia. Então ele disse que para que eu não viesse a óbito e nem os meus filhos, eu teria que fazer um tratamento com as injeções. Eu tinha que aplicar na minha barriga todos os dias umas injeções. E foi aí que eu consegui, graças a Deus, que eu também acredito que tenha sido providência divina, esses medicamentos que eu precisava injetar em mim. E assim, foi uma luta, né, constante. Eu mesma aplicava na minha barriga e fui aprendendo, né, no decorrer desses dias de gestação. A cada mês eu aprendi algo novo, algo diferente que o Senhor me ensinava. E aí, eu entrando do quarto para o quinto mês, eu já estava já muito inchada e eu não conseguia mais dormir deitada, né? Eu só conseguia dormir sentada. Na verdade, eu cochilava, né? Porque era muito complicado para mim dormir. E eu me recordo que eu sempre acordava de 2h30 para as 3 horas para justamente rezar o texto da misericórdia. Que eu já tinha essa devoção à Divina Misericórdia desde quando eu fazia parte do grupo Ponte de Luz. Através de uma pessoa que era muito devota, falava muito da devoção à Divina Misericórdia. Então isso ficou enraizado em mim, mas só veio externar mesmo na minha gravidez, porque era constante que eu acordasse nesse período, né, de 2h30 às 3 horas. E aí foi crescendo essa devoção em mim, eu sempre acordava. E quando, nesse tempo, né, eu cheguei a pesar 113 quilos, para vocês terem noção, né? Mas eu me recordo que eu nunca parei, isso não veio a me parar, principalmente dentro do serviço. Eu fazia parte do grupo, né, Ponte de Luz, e eu me lembro que até um dia antes de ter os meninos, eu participei das atividades do grupo dentro da igreja, né? Então, o parto estava previsto para março, mas ainda não tinha data. A doutora Késia ainda tinha marcado uma consulta para a gente definir uma data, mas não deu tempo, né? Não deu tempo. Quando eu completei os 5 meses fechados, a doutora Késia pediu para eu tomar a injeção para amadurecer o pulmão dos meninos, porque eu acredito que Deus já tinha colocado no coração dela que os meninos, eles iam vir antes do tempo, né? E foi o que aconteceu, né? Na sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2017, às 10 horas da manhã, eu já estava pronta para fazer uma drenagem, porque como eu falei para vocês, eu cheguei a pesar 113 quilos, eu estava muito inchada e a doutora Késia tinha passado essa drenagem para mim e eu já estava pronta para ir, né? E senti vontade de ir no banheiro, né, fazer xixi, e quando eu cheguei lá vi que havia um sangramento. Então, naquele momento, eu fiquei assim sem reação, né?
não sabia o que fazer. E aí chamei minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje. Ela dizendo, e agora, minha filha? E agora? Ligue para sua médica. E aí eu falei com ela, né? Liguei para a doutora Kézia, falei com ela. E ela disse, não vá mais para drenagem, fique em repouso e acompanhe o sangramento, né? Isso pode ser algo normal ou não. E aí eu fiquei em repouso, deitei na cama e foi quando ela mandou mensagem para mim dizendo que eu fosse na Clean, porque tinha uma amiga dela lá na Clean e queria me examinar, né? E seria só um exame de rotina para saber o motivo do sangramento, né? Se estava tudo bem comigo. E ela disse assim, Roberta, só tem um problema. Ela só vai estar lá até 11h30. Então você precisa correr, porque eu quero muito que ela lhe veja. Então, quando eu olhei para a hora, né, era 11 horas. E eu disse, pai, a gente tem que chegar lá de 11h30. E eu lembro que pai parecia um foguete, né? E nós chegamos lá na Clean e a médica ainda estava participando de uma cirurgia. E deu tempo, no caso, né, de chegar na Clean, ela ainda estava lá. E eu fiquei na recepção com meu pai, né? Só levei só meus documentos, estava junto com ele. E fiquei indo sempre no banheiro para ver a questão do sangramento, para ficar acompanhando, para ver se tinha aumentado. E então, ao meio-dia, eu lembro como se fosse hoje, ao meio-dia, a médica, que era amiga de doutora Kézia, ela entrou na recepção e disse, né, a paciente de doutora Kézia, aí eu disse, sou eu. E quando eu me levantei, eu tava de vestido longo, né, quando eu me levantei, eu senti algo escorrendo pelas minhas pernas. E eu não entendia, né, minha gravidez, a minha primeira gravidez, eu não entendi o que era, eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu falei justamente para meu pai, eu disse, pai, aconteceu alguma coisa. Aí ele ficou logo aperreado, né? Aí ele disse, o que foi? Eu disse, eu vou aqui no banheiro. Aí quando eu fui no banheiro, primeiro, eu vi que tinha algo estranho, né? Tinha algo diferente, mas eu não sabia o que era. E aí, depois do banheiro, eu fui para o consultório e ela disse, você pode deitar aí. Aí eu disse a ela, olha, doutora, eu tô toda suja. Ela disse, não se preocupe não, porque a gente vai lhe examinar. Aí tá certo, eu deitei na maca. E quando ela viu, ela disse, mulher, tua bolsa estourou. Aí eu disse, foi? Ela disse, foi, vou fazer o toque aqui pra ver. Aí ela fez o toque e disse que eu tava com 3 centímetros de dilatação e que eu já tava em trabalho de parto. E aí ligou pra minha médica, né, pra doutora Kézia, que naquela hora tava na praia, tava de folga naquele dia. E aí, doutora Kézia disse, mas já? Eu tava com 6 meses e algumas semanas, quase 7 meses, né? E eu lembro que a doutora Kézia disse, não acredito, mas já. E a médica disse, já, diga aí a hora do parto, porque vai ser hoje. E aí eu comecei a chorar, e a médica disse, eu vou, coloque ela numa sala, deixe tudo pronto, que às 2 horas a gente vai fazer o parto. E ela verificou, né, a minha pressão, e eu tava com 18/10, e comecei a ficar muito nervosa, chorando, e foi quando ela chamou o painho, né? E ela disse, olha, vovô, daqui a algumas horas, né, o senhor vai receber a graça de ver seus netos. E aí eu lembro que ele começou a chorar. E eu não sei como foi que meu pai chegou em casa, porque foi muito assim, foi no piscar de olhos, né? Foi num piscar de olhos mesmo. Tudo aconteceu muito rápido e
E aí eu fui para uma sala, né? Me deram a injeção para baixar minha pressão. E eu fiquei lá sentindo as dores do parto, enquanto eu esperava a minha médica. E aí minha mãe me contou como foi que aconteceu, né? Quando chegou em casa, o meu pai... na verdade, no caminho, meu pai ligou para minha mãe e disse, olha, arruma as coisas porque Roberta vai ter os meninos hoje. E aí mãe começou a chorar, todo mundo começou a chorar e não tinha nada pronto, a gente não tinha lavado roupa, a gente não tinha carrinho de bebê, a gente não tinha bebê conforto, porque estava cedo demais. A gente tava tudo com tudo encomendado, até as bolsas dos meninos mesmo, a gente encomendou e não tinha chegado nada. E eu lembro que minha mãe me contou, né, que chorando e colocando as roupas dentro das sacolas. E meu esposo chegou na hora e perguntou, Dona Cida, o que foi que aconteceu? Aí ela foi e contou pra ele, né, que os meninos iam nascer. E foi quando ele entrou em choque também. E disse lá, já tinha avisado no trabalho que não ia voltar mais, porque ia pra clínica com minha mãe e minhas irmãs pra acompanhar o parto, né? E aí eu me lembro, né, de ter ficado lá na sala, sentindo as dores. E a médica veio chegar, eram as 2h30, e ela disse, vá trocar de roupa. E aí eu fui, meu esposo foi comigo, ele me ajudou, né, ele sempre esteve comigo, do meu lado. E aí a gente trocou de roupa e subiu, né, no elevador, e a gente foi pra sala onde eu ia ter os meninos. E quando eu cheguei lá, né, a equipe já estava toda pronta. E eu fico, assim, pensando, né, como foi rápido o agir de Deus na minha vida. Como foi rápido, como as coisas aconteceram rápidas. E o que vem muito no meu coração é isso, é que Deus tem pressa na minha vida, sempre teve. E eu me lembro que às 3h em ponto eu já estava pronta, já estava tudo pronto para eu ter os meninos. E aí vem justamente o sinal da misericórdia de Deus na minha vida, né? E aí eu lembro que a médica perguntou, você sabe quem é que vai sair primeiro? Quem é que vai nascer primeiro? Eu disse, sei. É o meu filho, Rafael Davi. E aí foi quando ela levantou ele e me mostrou ele. E ela disse, acertou. E depois veio Marie. E aí eu quero entrar justamente no milagre da minha vida, né? Um dos, porque não dá tempo de contar tudo, mas Marie, ela ainda não estava pronta para nascer. Ela ainda estava na placenta. E aí vem a parte do milagre, né? Que, como eu estava falando, Marie, ela não estava pronta para nascer. Ela ainda estava na placenta, tiveram que estourar, né, a bolsa. E quando retiraram ela, fizeram todos os procedimentos, né, limparam tudinho direitinho. Eu ainda fiquei um tempo lá na sala, deitada. E eu me lembro que eu fiquei sozinha, né? Por alguns minutos eu fiquei sozinha, deitada naquela sala. E eu pensando, meu Deus, já acabou? E como foi rápido. Minha cirurgia foi uma cesárea. E todo mundo sabe os riscos de cirurgia, todo mundo sabe os riscos de parto. E, sério, eu não me lembrava nem da trombofilia. Não consegui nem ter tempo de me preocupar com isso. Porque eu só escutava a médica dizendo que era 3 horas, né? E Rafa nasceu de 3h27 e Marie nasceu de 3h28. Marie nasceu com... Rafael nasceu com 2,4 kg, 45 centímetros.
e ela nasceu com 2,3 kg e 45 centímetros também. E eu me lembro que eu fiquei sozinha refletindo, né, sobre tudo que estava acontecendo ali naquele momento. E aí depois me levaram para o quarto, né, e fiquei esperando os meninos. E foi aí que só veio o Rafael. E eu fiquei preocupada, né, perguntando sobre Marie, e ninguém me dizia nada. E Marie vai vir, Marie vai vir. E aí minha mãe contou, né, depois a mim, que nesse momento Marie, ela começou a ter uma crise de hipoglicemia. Ela começou a ficar roxa, sem reação. E minha mãe ficou lá até o fim, né? Começou a interceder e muito inquieta e pedindo a Deus para que isso tudo pudesse ser resolvido. E aí veio um anjo, um pediatra, né? Chegou lá onde ela estava e aumentou a temperatura. E foi quando ela começou a reagir, né? E depois de algum tempo, eu achava até que ela tinha ido para a UTI, né? Tinha acontecido algo mais grave. Mas aí, depois de algum tempo, ela subiu e eu fiquei lá no quarto com eles dois. E eu, ainda sem acreditar, ainda sem a ficha cair, mas vendo a graça de Deus, né? Meus filhos nasceram dia 6 de janeiro de 2017, dia de Reis, né? E eu até hoje fico pensando que Deus me ama muito, sabe? Deus me ama demais, porque Ele poupou a minha vida e a vida dos meus filhos. Eu não precisei nem ficar muito tempo lá no hospital. Depois do tempo previsto que a gente passa lá, a gente voltou para casa. E hoje, né, meus filhos estão aí sadios, sem doença nenhuma, graças a Deus. E eu também tô aqui, né, saudável. E aí continuei, né? Continuei em oração na madrugada, rezando sempre o texto da misericórdia, porque os meninos sempre acordavam de madrugada, né? E quando eles tinham 10 meses, a devoção ficou muito maior no meu coração, e foi quando o Senhor disse: você tem uma missão e você precisa exercê-la. Tudo que você passou é justamente para que você ajude outras pessoas a enfrentar as tempestades, né? E eu tenho pressa na sua vida. E aí Deus coloca no meu coração o desejo de rezar na live, no Instagram. E eu comecei na primeira live, só tinha 2 pessoas. E eu me lembro como se fosse hoje. No meu coração, né, na minha visão de ser humano, eu achava que era loucura. Mas aí Deus diz que Ele faz, né, loucuras na vida da gente, né, daqueles que abrem o coração. Então, começou aí um processo de lives. Eu comecei a rezar às 3 horas da madrugada. No começo, pouquíssimas pessoas, mas eram pessoas que estavam precisando mesmo. E eu lembro como se fosse hoje, logo no começo, conseguimos algumas graças, né? Algumas pessoas que me acompanhavam, que pediam aí para engravidar. E hoje, graças a Deus, estão com os seus filhos. E eu vejo que a minha gravidez, né? A minha vida de milagres respinga na vida dos outros também. E é esse o objetivo do Orando na Tarde hoje, né? Que depois da madrugada a gente passou para a tarde. E o projeto começou a crescer nesse período de pandemia, né? Antes eu não fazia todos os dias. Eu rezava um dia sim, 2 não, quando eu conseguia. E hoje nós rezamos todos os dias, às 2h30, no Instagram, né, @RobertaRVB. E o projeto só tem crescido, só tem aumentado.
E eu louvo e bendigo a Deus por isso, porque é tudo para Ele, né? É tudo conforme a vontade do Senhor. E eu sei que isso só vai crescer. Isso é algo que vem realmente do coração de Deus para o coração de todos aqueles que abrem as portas para Ele entrar. Então, estou aqui, sou um milagre. Meus filhos também são um milagre de Deus. E esse é um dos testemunhos que eu tenho para contar. E provavelmente, né, mais para frente, com certeza, vou contar muitos outros que já aconteceram comigo. Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado.